Olá pessoal, que bom, nós estamos aqui hoje com o coração cheio de alegria, recebendo Nichigen Takasaki, que é o Doshi do budismo primordial, a primeira autoridade dentro dessa ramificação budista, com sede em São Paulo e diversos templos pelo Brasil. Seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pelo convite, Padre Gabriel, e estamos aqui à disposição do senhor e de todos os telespectadores. Eu me sinto honrado conversando com o senhor, eu sei o que o senhor representa e a beleza da sua fé e da sua religião, então quero prestar ao senhor a minha reverência. Muito obrigado. E dar as boas-vindas mesmo ao nosso canal. Adianto ao senhor que o principal objetivo dessa conversa talvez seja um objetivo didático. Então eu peço permissão ao senhor para ser bem básico nas perguntas, porque eu estou pensando naquela pessoa, no meu aluno sobretudo, naquela pessoa que não conhece quase nada do budismo e sobretudo até da linhagem ao qual o senhor representa. Então nós poderíamos primeiro começar assim, o que é o budismo? Uma pergunta elementar e não é tão fácil responder assim, mas ninguém melhor que o senhor. Sim, o budismo, como todo mundo sabe, foi uma religião pregada pelo que nós chamamos de Buda histórico Shakyamuni, e ele era uma pessoa de uma família nobre, filho de um rei. No entanto, apesar de toda o conforto que ele tinha dentro do reino, ele sentia algumas dúvidas com relação à vida, principalmente com relação ao sofrimento humano. E ele abandonou o lar, abandonou o castelo à procura de respostas para essas questões. Foi daí que surgiu, após uma longa vida de práticas ascéticas, ele encontrou a resposta principalmente para os sofrimentos básicos, como todo mundo deve saber, com relação ao nascimento, à velhice, à doença e à morte. Certo. E o budismo chegou ao Brasil quando? Foi em 1908, no dia 18 de junho, com a primeira imigração japonesa no Brasil. Portanto, o budismo que nós praticamos é um budismo da corrente japonesa. Que já tem 100 anos, inclusive, de fundação? 110 anos. 110 anos. 110 anos. Nasceu no Japão? Nasceu na Índia, e através de um longo trabalho, ele passou por vários países, tanto ao norte da Índia quanto ao sul da Índia. O nosso é considerado o budismo de grande veículo, que ele possibilita a iluminação ou a salvação, não só para os monges que ficavam presos em mosteiros, mas também para todas as pessoas em geral, para o povo em geral. Esse budismo do grande veículo, ele foi pelo norte, passou pela China, Coreia, até chegar ao Japão. É bom a gente falar isso, que o budismo não é uma coisa só, para quem está acompanhando. A gente temos diversas ramificações, e talvez seria até difícil enumerar essas ramificações. Mas quais são as principais ramificações budistas, inclusive no Brasil? Sim, no Brasil existem 4 correntes principais: a tibetana, a chinesa, a coreana e a japonesa. Que bom. Isso está mais no sul ou não tem um quadro assim? Está no Brasil inteiro? De modo geral, está no Brasil inteiro, mas mais concentrado na região sudeste e sul. O senhor, por exemplo, é natural do Paraná? Sou natural do Paraná. E o budismo do senhor é um budismo de família? De família. O senhor já, desde pequeno, já acompanhou com os pais? Seus pais são japoneses? Não, são da segunda geração, que nós chamamos de Nisei, né? Certo. E o que a sua ramificação tem de diferente das outras? Por que o senhor segue essa ramificação? Dentro das religiões budistas, a nossa é diferente porque nós
damos muita importância à prática que visa a salvação, a nossa salvação no mundo, né? Ou seja, outras religiões budistas, principalmente da linha japonesa, por um motivo histórico, político histórico do Japão, elas ficaram estagnadas por quê? Pelo feudalismo, que não permitia a mobilidade de pessoas, né? Característica do sistema feudal. Então, cada igreja ou cada templo, ela ficou estagnada porque ela não buscava os fiéis. Os fiéis já estavam filiados num certo templo, já pré-determinado, então não houve uma expansão de dentro para fora, né? No caso do budismo primordial, foi justamente contra esse tipo de prática, que era somente para funeral ou para cultos póstumos, né? O budismo foi contra isso e voltou à sua originalidade. Então, o nosso budismo é o budismo de prática para solucionar os problemas do nosso dia a dia. Hoje o senhor tem uma visão, claro, ampla do budismo no mundo, inclusive lá no Japão, em algumas regiões lá fora do país e até aqui no Brasil. O budismo tem crescido, está permanecendo, está encolhendo? Que retrato o senhor poderia falar para nós hoje? Eu diria que crescendo, mas de uma forma bastante lenta. Mas em comparação com épocas anteriores, ela está crescendo. Está crescendo mais aonde? No mundo? De modo geral, em todos os países, né? Entendi. Porque hoje nós estamos vivendo um contexto de intolerância, ignorância, até violência. E o budismo tem muita contribuição a dar para a comunidade, para a sociedade nesse ponto. É uma religião de compaixão, uma religião que prega o entendimento entre os povos, as nações. O senhor mora lá em São Paulo, o senhor tem tido algum trabalho também até com outras ramificações budistas ou com outras denominações religiosas, assim, nesse sentido? Nesse sentido, nossa religião ainda falta muito, né? Principalmente comparada à religião católica, à religião cristã. E é uma preocupação que nós temos e pretendemos fazer esse trabalho, que é a característica do budismo, né? Como bem o padre Gabriel disse. Mas é isso. Que bom. A gente volta já, continuando essa conversa aqui com o nosso Odoshi Takasaki.